gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E quem diria que o segundo livro de uma trilogia podia ser tão bom? Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever pra gente ter mais relevância aqui dentro da plataforma. E lembrando que no campo de descrição aqui do vídeo você vai encontrar tanto o link quanto o cupom de desconto aqui do canal para a loja do Capitão Onigiri. Então você vai poder comprar seus quadrinhos, seus mangás, acessórios diversos, plastiquinho para proteger sua coleção. E no momento de fechar a compra ainda ganha um desconto com o nosso cupom. E hoje, finalmente, vamos falar sobre O Reino de Cobre, que é o segundo livro da trilogia da Eva Bart, da escritora Chakraborty, e ele é tudo que uma sequência precisa ser, ao mesmo tempo que ele é muito mais do que uma sequência precisa ser numa trilogia, e é um calhamaço, 704 páginas, mas você lê ele assim, ó, num piscar de olhos, rapidinho você lê, porque ele é rápido, ele é ágil, ele é extremamente instigante, e a Chakraborty tem uma capacidade incrível de... Faltam 200 páginas para o livro acabar e você fala, vai acontecer coisas, eu não posso parar de ler. Então tem esse fator que transformou essa leitura aqui, assim, para mim, provavelmente a melhor leitura do ano, porque foi muito gostoso, foi muito prazeroso, e eu reencontrei personagens que eu gosto demais. Bom, nesse livro, claramente ele não tem tempo para perder. Ele já no prólogo dos 3 personagens principais, ele já define exatamente qual é o ponto onde eles estão depois do fim do primeiro livro, a Cidade de Bronze. E aí ele fala assim, em 20 páginas aqui eu já vou te definir tudo o que aconteceu após aquele final super eletrizante que aconteceu. E aí a gente já começa na história. E a história, depois desse prólogo que narra o que aconteceu com cada um dos personagens, o Ali Azad, o Daravai Roshi, a Nari, depois que ele narra isso, ele dá um salto no tempo de 5 anos, né? Tipo, 5 anos se passaram meio que numa paz para esses personagens. E aí a gente vai acompanhar um novo início de trama ali dentro de Daevabad. E qual que é o ponto dessa história? A gente tem uma protagonista, a Nari, que já está muito mais consciente das suas habilidades de curandeira, dos seus poderes, dela consciente do papel dela enquanto Jin, né? Enquanto uma pessoa com habilidades mágicas. Ela dá ela cresce a personagem, porque a personagem precisou se casar com o filho do governador de Daevabad, do Ghassan, então ela se casou com o Mutandir. Mutandir esse que ganhou muitas camadas, porque a gente teve a revelação no fim do primeiro livro que o Mutandir tinha um interesse romântico no Jamshid, que é primeiro que ele é de outra tribo, segundo que ele é homem também, terceiro que ele era tipo da guarda real do Mutandir. Então a gente tem um personagem com muito mais camadas, foi obrigado a se casar com a Nari, assim como a Nari foi obrigada a se casar com ele, e é muito bonita a relação dos dois nesses 5 anos, porque o ponto do Mutandir eu tô preso a você da mesma maneira que você tá presa a mim. Então, mesmo que não haja amor nessa relação, vamos tentar pelo menos não sofrer com este casamento. Vai para um personagem muito bom, e aí ele tem umas atitudes muito ruins, e aí ele volta a ter atitudes decentes, e aí ele fica num ponto de inflexão do personagem. Então é um personagem muito bom. Ele é o Emir, então ele tá aprendendo para ser o novo governante da Evabad. Então tem essas questões assim do casamento da Nari, a relação dela com a tribo dela, com os Daevas, e também a relação dela com o próprio passado, assim, dela, tipo, as coisas que aconteceram com Dara no primeiro livro, ela se pega lembrando bastante, seja de como ele morreu, mas também do período que eles passaram juntos, da relação amorosa que eles estavam construindo, mas ela, ao mesmo tempo, ela não pode abrir nenhum tipo de brecha, porque ela abriu brechas pro Ali, e o Ali meio que traiu ela no fim do primeiro livro. Então são uma série de questões que ela tá desenvolvendo, e o plano dela, basicamente, agora é sobreviver. Ela precisa sobreviver. Ela tá casada com um cara que não é tão ruim, então ela vai fazer aquelas artimanhas meio de
jogos políticos mesmo, do tipo, eu tenho tanto poder quanto você, então, se você quer algo de mim, você vai ter que me dar algo em troca. Então ela consegue algumas coisas pra ela, e o jogo dela em Daevabad acaba sendo exatamente isso: fazer aliados, desenvolver parcerias, saber momentos de trair, descobrir segredos e tudo mais. Então é muito interessante o desenvolvimento de uma pessoa que nunca tive contato com esse reino mágico, 5 anos depois já ciente do seu papel, já ciente do que ela precisa saber, já ciente das pessoas que ela precisa procurar. Então é uma evolução de personagem muito legal. Mas, assim como o primeiro, é um livro que ele é separado dos capítulos nos 3 protagonistas. E é muito engraçado que os 3 protagonistas, apesar deles terem ambientações diferentes, né, cada um tá num ambiente diferente, os 3 têm tramas próprias que vão lá na frente se encontrar e gerar uma grande crise. Então, a Nari tem essa questão dela estar navegando assim pela corte de Daevabad e meio que tá precisando sobreviver e precisando ganhar poder político. Aí a gente vai pro Ali, que foi mandado para uma vila bem no interior, sofreu tentativa de assassinato, sobreviveu e estava vivendo uma vida calma e tranquila nesse lugar, com as novas habilidades dele de ter afinidade com a água por conta dos Marides. Ele precisa voltar para Daevabad em algum momento, e aí ele se vê de uma peça que é colocada no lugar por outros jogadores para uma peça que ativamente vai começar a fazer alguma coisa. Então ele passa de pivô de uma situação de traição ali daquela governância para um agente de traição daquela governância. E ele vai tentar recuperar tudo que ele perdeu. Então ele vai tentar recuperar a amizade dele com a Nari, ele vai tentar recuperar a amizade dele com a Guarda Real, ele vai tentar recuperar o nome dele. E por fim a gente tem o Dara correndo por fora, que eu sinto muito quem acha que isso é um spoiler, mas ele morre no fim do primeiro livro e é trazido de volta à vida no início desse segundo livro. Então a gente tem o Dara, que tem as questões dele referente ao fim do primeiro livro e ao começo desse segundo livro, e ele vai ter contato com inimigos que ele achava que eram inimigos, mas talvez não sejam tão inimigos assim. Ele precisa fazer as pazes com o passado dele, que, cara, não é um passado bom, e tem uma figura desse passado que foi o agente causador de boa parte dos problemas que ele realizou. Então tem essas questões nesse livro que é tipo, eu não sabia qual personagem era mais legal de acompanhar. O Cidade de Bronze, que é o primeiro livro, ele tem essa característica de que chega uma hora que eu não quero acompanhar esse ponto de vista do Dara, porque os 3 estão na mesma localidade no primeiro livro. Agora no segundo, com cada um deles em localidades diferentes, fazendo coisas diferentes, e mais importante, tramando coisas diferentes, e muitas vezes uma coisa que cada um tá tramando interfere no plano do outro. É muito interessante você ver os capítulos que são por pontos de vista diferentes. E aí o livro entrega algo que eu gosto muito, que são intrigas palacianas e a inserção de novos personagens. A gente tem muitos personagens secundários bons. Tem personagens que você não vai lembrar o nome, mas tem muitos personagens bons. E, sinceramente, a minha preferência de personagens que ganharam holofote nesse livro é a Rainha Hatset, que é a esposa de Ghassan, que é esse supremo líder. E a Rainha Hatset, ela pertence à tribo mais rica de Daevabad, né? Ela é dos Djinns, é a tribo com mais poder financeiro. Então ela se utiliza desse poder financeiro para privilegiar e salvar o filho dela, ajudar a filha, que é a Zainab, que também ganha bastante holofote nesse livro. E esses personagens secundários, eles ajudam a trama a se mover, porque ele também tem tramas e vontades próprias. É uma grande rede de pessoas de uma corte tramando umas contra as outras, ou para prejudicar alguém sem que ela ganhe nada, ou para privilégio próprio. Então tem essas questões de trama palaciana que eu gosto muito. Eu gosto muito desse tipo de plot. Eu gosto muito de trama palaciana, em que você não pode resolver com a força, sabe? Você precisa resolver daquele jeito meio fala com um, fala com o outro, que aí ajuda com o outro, e aí você tem aquele conchavo. Então tem muito disso. E os personagens secundários, a Hatset
é maravilhosa nisso. Ela é uma rainha no sentido pleno da palavra, porque ela faz esse jogo de gato e rato que é extremamente perigoso, que é extremamente arriscado para todos os membros que estão participando dele. E se você me acompanhou no Twitter lendo esse livro, cara, ele tem passagens incríveis. E a Chakraborty, ela faz um negócio que eu gosto muito, que é o personagem é secundário, tipo a Hatset, a Zainab, as pessoas que acompanham Dara em determinado momento, a Nisrin, que acompanha a Nari, são todos personagens secundários. Mas a Chakraborty escreve eles de uma maneira tão boa que você meio que torce. É aquele tipo de livro em que você fica muito com o coração na mão, não querendo que os personagens secundários que você gosta morram, assim, sabe? Tipo, chega um ponto que você fala, eu não quero que esse personagem morra, eu gosto dele, eu espero que ele não se alinhe ao maior antagonista da história. Nesse caso aqui é o Ghassan, e esse livro, ele é muito focado no presente, né? Enquanto alguns personagens vão estar descobrindo o passado de Daevabad, o passado da tribo dele com determinado assunto, o passado de várias coisas, a gente é um livro muito calcado no futuro e no presente. Tipo, eu vou fazer isso no presente porque no futuro eu quero que ocorra isso. O primeiro, como a Nari estava chegando a Daevabad, tinha muito essa coisa de você sabe o que aconteceu no passado? Você sabe o que aconteceu em tal lugar? Você sabe que tal pessoa fez tal coisa? Esse não, é muito calcado no agora, assim. E eu gosto disso, eu gosto dessa mudança. Então, é um livro fabuloso, assim, porque são, sinceramente, o livro tem um pouco menos de 704 páginas de história, porque tem glossário e tudo mais. Então, vamos supor, de 650 páginas de história, ele tem 450 de desenvolvimento, né? Então é aquela trama que vai sendo construído pilar por pilar, você vai enxergando o movimento das pessoas, você vai enxergando como as tramas elas são interconectadas, como os personagens vão interconectando esses tramas, assim. E aí chega nas 200 últimas páginas, porque é um livro que ele, já no comecinho, ele fala, então, vai acontecer um grande evento tal dia, tal época, e nesse grande evento tem que acontecer X. Então você sabe, quando chegar aquele evento, é ribanceira abaixo, assim, sabe? E é um livro que chega nas 200 últimas páginas. Eu tirei o dia para ler essas 200 páginas, porque não dá para parar. É uma ação ininterrupta, é a conclusão de arco de vários personagens, é a conclusão de diversas intrigas que são montadas nas 400 páginas anteriores, personagem descobrindo que foi manipulado, que foi traído. Então são 200 páginas muito eletrizantes. E as 450 páginas que vieram antes, elas são aquela preparação para aquele momento, então você vai ficando muito... vamos, vai, sabe? Chega naquele ponto. Então, é um livro que eu gosto porque... Segundo os livros, às vezes, eles só têm um papel de conexão. Então são livros que às vezes não se bastam por si próprio. O Reino de Cobre, ele é um livro que ele se basta por si próprio. Tipo, quando você encerra ele, você não fala nossa, estou ansioso pelo terceiro porque só nele eu vou descobrir o desfecho da história. Não, o Reino de Cobre, ele tem histórias que se iniciam nele, se encerram nele, e você termina falando... Nossa, isso foi incrível, isso foi muito bom. Então, se você leu só o primeiro, se você ainda está pensando em ler essa trilogia, vale demais a pena, vale demais. Porque, obviamente, tem uns elementos que eu já falei antes, que é tratar de uma mitologia ali da árabe, que a gente não tem tanto contato, tem a questão da religião muçulmana, que a gente não tem tanto contato, tem toda essa... No primeiro livro, é mais uma fantasia mais tradicional. E isso vai se modificando com o passar do tempo, mas esse segundo, assim, ele entrega tudo que você quer de uma fantasia. Ele entrega exatamente aquela coisa bem Game of Thrones, sabe? Aquela coisa... Eu sei, eu não gosto tanto de Game of Thrones, mas é uma comparação justa pra quem assistiu a série. É aquela construção que chega nos últimos pedaços e você tá extremamente envolvido. Então vale muito a pena, vale muito. Se o primeiro já tava... completamente apaixonado por essa trilogia, esse segundo tá, assim,
com um pezinho pra ser a minha trilogia de fantasia favorita, assim. É muito gostoso, é muito... Eu gravei o nome dos personagens, então eu acho que isso já diz muito sobre essa história. E só pra encerrar, quem gosta de ler, depois que tudo já tá concluído, né? Eu tenho um pouco dessa postura de evitar trilogias que ainda estão sendo publicadas, mas a Morro Branco, que é a editora que publica a trilogia da Eva Bate, já anunciou o Império de Ouro, que vai ser o terceiro livro, que vai finalizar a trilogia, com o lançamento agora para março de 2021. Então, por favor, Morro Branco, se você está me escutando, me dá esse livro, eu quero muito ele. Mas se você está esperando os 3 volumes foram publicados, a série é boa e tudo mais, em março sai o último livro. Quem já leu toda a trilogia, leu em inglês, fala que é excelente, é uma excelente conclusão. Então, a gente já sabe quando vai acabar, o que é um ponto muito importante. Bom, então só lembrando e finalizando, esse é um livro publicado pela editora Morro Branco, ele saiu aqui no Brasil em 2020, tem 704 páginas e custa R$ 79,90. A editora Morro Branco fez algumas promoções no site dela, não me lembro agora se está ativo ou não, mas você também encontra promoção na Amazon, tem várias maneiras de você conseguir um pouco mais em conta esses livros. E é isso, gente. Eu só tô aqui pra glorificar essa história, pra amar essa história, pra dizer o quanto ela é boa. E leiam, por favor, porque é muito bom, é muito bom. É fora de série, é uma fantasia fora de série. Bom, então é isso. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal. E você pode dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever direto aqui na bolinha do meu lado esquerdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.